Amém? Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, a escritura que nós vamos tomar esta manhã é no livro de João, capítulo 6, a partir do verso 35. Capítulo 6, verso 35. É uma escritura muito boa para a igreja, né? O tempo todo. Alimento para a igreja, a igreja se alimenta disso. A gente fica triste quando a gente vê que não é encontrado isso, né, nos lugares. As pessoas reúnem tanta gente e não tem aquela preocupação de mostrar a palavra, de mostrar Cristo para as pessoas, né? E ali elas fazem uma mistura tão grande. Não, capítulo 6, não é nas epístolas não, é no Evangelho. Aqui depois de Atos. Aí para os que vão ouvir depois, né, que possam escrever, aqueles que não são inscritos no canal, e também deixar o seu joinha e os comentários aí no vídeo para nos ajudar, né? Pode comentar, fique à vontade. Nosso telefone para contato é 759-8870-2730, né? Para quem deseja falar conosco, tirar algumas dúvidas, né? Então, eu estava assistindo ontem um pregador e eu vi as pedras clamando. Olha, foi alguém que mandou para mim. Alguém mandou para mim, eu fui ver. Eu vi pedras clamando, viu? Pedras clamando. E ele falou muita verdade. Se ele está incluído naquela verdade, eu não sei. Mas que ele falou muita verdade, falou. E na verdade, o que a igreja está precisando é de ouvir a verdade. Tem muitas pessoas saindo da igreja porque não aceitam ouvir a verdade, né? Mas tem pessoas que amam a verdade, não importa o quanto ela venha doer, mas gosta da verdade, e ama a verdade e luta pela verdade, né? E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me viste e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Nós vamos parar por aqui, depois nós podemos prosseguir. Podemos sentar. Soberano Pai Celestial, é uma escritura tremenda, maravilhosa, Senhor, digna de toda aceitação, Pai. E nós estamos aqui com nossos corações abertos, limpos, Senhor, para receber este maravilhoso alimento nesta manhã, crendo, Deus, que isto nos faz passar da vida natural para a vida eterna. Vivifique estas palavras nesta manhã em nossos corações, aqueles que as ouvirem através do canal, que também possam ser ricamente abençoados, que possam, ó Deus, deixar esta vida eterna entrar dentro deles também, Pai. Tudo para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus.
Aqui, Jesus estava tendo uma conversa com os seguidores dos seus dias, falando sobre o maná, né, que caiu lá no deserto, que veio do céu, né? Só que aquele maná, ele perecia. Aquele maná, ele perecia. Então, eles só tomavam aquele alimento para o dia. Se ficasse para outro dia, aquilo já acontecia, não podia guardar. Era uma ordem de Deus que só servia para o dia. Mas aqui Jesus está dizendo para eles aqui: Jesus está dizendo para ele: eu sou o pão da vida. Só que eles estavam ainda pensando naquele pão que comia no deserto, que dava a vida física, que não deixava eles morrer. Então eles eram alimentados a carne com aquele pão, codorniz e assim vem. Mas aqui Jesus estava falando e eles não compreendiam o que Jesus estava falando. Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Mas essa fome que Jesus está falando é a fome que é saciada por este pão que é a palavra. Não era o pão, alimento físico. É que uma coisa tipifica a outra, mas Jesus estava falando do pão espiritual que alimenta a alma. Agora, observe que tudo liga com a palavra. A alma que pecar, esta morrerá. E a alma que peca é aquela que não se alimenta. Ela não crê, ela descrê. Então, se ela descrê, ela peca. Porque o pecado é a incredulidade. E a incredulidade é a descrença da palavra. Crer no que está escrito. Então, comer é alimentar a alma deste pão, que é Jesus, a palavra. Agora, amados irmãos, quando ele diz que o Pai enviou, é porque a palavra, ela é de Deus. Por isso que ele disse: eu vim do Pai, vou voltar para o Pai. Porque a palavra, ela volta para o dono. Por que a Bíblia diz que todos nós, ou seja, todo ser humano, hão de dar conta de cada palavra proferida da sua boca? Porque ela volta para você, ela é você. A sua palavra é você, e é você que dá conta, não é ninguém que dá conta da sua palavra, é você que dá conta. Então ela é você. Então Jesus veio de Deus e volta para Deus. Muito interessante. Então, vindo de um Deus que é eterno, essa palavra que é de Deus, que é de um Deus eterno, ela vem e faz morada em nós. O que ela faz com a gente? Ela faz eterno com Deus. É muito maravilhoso. Aí ele volta e diz assim: aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim, ora, quem crê em mim nunca terá sede. Sede do quê? Da palavra. Fome do quê? Da palavra. Porém, depois a Bíblia volta e diz que no final dos tempos, os homens teriam fome, mas não de pão. Olha que coisa. Teria sede, mas não de água. Por causa do quê? Por causa disso, irmão. Porque vai averiguar todas essas igrejas nessa cidade e ver quem está pregando isto dessa forma. Ver quem está pregando isto dessa forma, você não vai encontrar. Você vai encontrar pregando talvez até essa escritura, mas totalmente torcida. Totalmente torcida. Então, olha para uma cidade desse tamanho, o povo está morrendo com fome e com sede. Mas não é de pão, que pão aqui no Ceasa aqui sustenta todo mundo. Da palavra, porque não tem os verdadeiros, sinceros, para ecoar nos ouvidos das pessoas a verdade. Aí está o problema. E tem mais, alguns quando ouvem essa verdade aqui, se incha, faz uma cara desse tamanho, é como que a gente tivesse querendo ser o melhor. Nós não queremos ser o melhor, apesar que somos, viu? Nós não saímos dizendo, demonstrando, mas para Deus nós somos. Para Deus nós somos. Por quê? Porque somos gerados da palavra. Mas já vos disse que também vós me viste, e contudo não credes. Vós me viste, mas contudo não
credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Gente, vocês vão ver dentro dessa leitura que nós estamos fazendo aqui, nós vendo aqui, quando ele fala do Pai, depois ele volta a falar de si mesmo, não é uma contradição. Isso aqui é quando Jesus fala como homem, porque as Escrituras dizem que Jesus foi 100% homem e 100% Deus, né? Porém não existe dois deuses, um único Deus, né? Então ele agia como homem e agia como Deus. Como homem ele dormia no barco, como Deus ele acalmou o mar, fez o vento acalmar, né? Então como homem ele chorou, como Deus ele fez o morto sair do túmulo, o autor da vida. Então a gente sabe que o único que ressuscita é Deus. Aí nós vamos ver o que o texto diz aqui. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, aqui está falando do corpo físico, mas a vontade daquele que me enviou. Agora veja aqui, a gente vai parar um pouquinho aqui, e nós vamos trazer isso aqui um pouco no natural, sobre questão de enviar. Há poucos dias aqui, nós acabamos de ver uma coisa bem interessante. Aqui no Brasil, acho que não sei se é em Brasília, deve ser em Brasília, não sei em que local que se dá, deve ser em Brasília. Tem embaixada de outros países, né? Então, aquela embaixada daquele outro país é o quê? É aquele país dentro de outro país. E aí você vê que teve aquela história com o ex-presidente que foi para lá dentro da embaixada, lá foi do que? Da Hungria, né? Embaixada da Hungria. Então você vê, quando ele entrou ali, olha que coisa, ele estava no Brasil, mas quando ele entrou ali, ele estava na Hungria. Dentro do Brasil, mas estava na Hungria. Agora, o que é que aquela embaixada representa? Representa a Hungria. Ou representa o país, representa o governo da Hungria. Se alguém tentar fazer alguma coisa ali, a Hungria toda se levanta para punir, por causa que foi atingido a Hungria. Então, quando Deus envia a sua palavra, ali está Deus. Aleluia. Quem recebe a palavra, recebe Deus. Por isso Jesus disse, eu desci do céu. Ele veio de onde? Ele veio do céu, ele veio de Deus, porque Deus é do céu. Agora, Deus estava tanto no céu quanto na terra, né? Deus estava tanto no céu quanto na terra, porque ele enche o céu e enche a terra. Mas ali ele queria se limitar, olha que coisa, queria se limitar a um país, agora sendo limitado em um corpinho, algo, um espaço pequeno. Assim estava Deus, o Criador do universo, que enche os céus e a terra, limitado em um corpo, sujeito ao tempo. Aquele corpo estava sujeito ao tempo. Mas Deus não. Deus não estava sujeito ao tempo. Então aqui ele diz aqui, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que é todo aquele que vê o Filho e crê nele, olha só, todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna. Agora veja que coisa interessante aqui, ó. E eu, não é o Pai, mas era o Pai. Mas ele disse, e eu o ressuscitarei no último dia. Mas antes ele falou que era o Pai que ressuscitava. Mas agora aqui ele volta, eu ressuscitarei. Porque ele não está mais físico.
Ele não está mais controlado pelo tempo, ele agora se tornou da eternidade. Ele é o mesmo Consolador que as Escrituras prometem que veio para habitar dentro de nós. Então o único Consolador é o Espírito Santo, é o próprio Deus. Aleluia. Aleluia. Mas quem poderia ver isto? Quem pode ainda ver isto hoje? Se hoje as pessoas estão pregando e dizendo, confirmando para o povo, dizendo, a Trindade não está na Bíblia. A Trindade não está na Bíblia. Mas ainda assim eles continuam ensinando sobre Trindade. Então quer dizer, se não está na Bíblia, gente, é sinal que não existe. Porque se existisse, estaria na Bíblia. Para quê? Para a igreja conhecer. Então, quando se pergunta para as pessoas quando Deus existe, a resposta é uma só, no geral, um só. Não creio que há mais de Deus, é um só. Né? Então, se esse Deus é Senhor, quantos senhores existem? Efésios diz que é um só. Agora veja aqui, eles que ouviram a palavra manifestada que era Deus, que eles esperavam, e eles murmuravam. 41 diz assim: murmurava, pois, dele os judeus, porque disseram, falando o que Jesus tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é esse Jesus o filho de José? Olha como o povo é carnal, que era que eles viam, apenas estava falando de carne, sempre falando do físico, cujo pai e mãe nós conhecemos. Como, pois, dizes, ele desce do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhe, não murmureis entre vós. Gente, Jesus, o homem, ele não era onisciente, ele era do tempo, mas Deus era onisciente. Deus conhecia o que estava no coração do homem. Eles estavam apenas entre si falando sobre isso, e Jesus já discernia. Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Repetiu de novo. Aí ele disse aqui, olha uma coisa muito interessante que se serve para nós. Está escrito nos profetas. Eu vi no livro de Isaías. Eu não me lembro agora o livro, mas eu li no livro de Isaías. E serão todos ensinados por Deus. Gente, eu não tenho mérito nenhum disso que eu estou falando aqui. O mérito meu seria se eu estivesse falando alguma coisa de mim, alguma grandeza, alguma coisa que eu fiz, que eu pudesse passar para vocês, que criasse em vocês alguma expectativa de alguma coisa boa. Aí eu estaria ensinando coisas de mim. Então, eu não estou ensinando nada de mim, porque não convém ensinar nada de mim. Nenhuma sabedoria humana, nenhum aprendizado que eu aprendi com o homem. Mas, passando para vocês o que a palavra de Deus, o que vem de Deus, para não haver mérito em mim. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Aleluia. Agora, como era que eles estavam ouvindo do Pai? Através do quê? De Jesus falando, através dos profetas falando. Aquilo não era dos profetas homem, aquilo era de Deus. Eles eram um mensageiro que estava transmitindo Deus para o povo. Não que alguém visse ao Pai, a parte espírita. Ninguém viu, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai aonde? Em Jesus. E via como? Sabendo que aquela manifestação não era humana. É aí onde está a sabedoria. É ver Deus naquilo que é manifestado. Ou vemos Deus ou vemos outro. Naquilo que é manifestado. Irmãos, quando você vê contendas, quando você vê dissensões, quando você vê
nosso vizinho, poder ajudar o nosso próximo, quando nós estivermos nessa maneira, aquebrantada até ao ponto de Deus estar em primeiro lugar em tudo em nossas vidas. É a única forma. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aleluia. Então Jesus estava manifestando quem? Deus. Ele estava manifestando Deus e falando ao povo a palavra de Deus. Então ele volta e diz aqui no 48: eu sou o pão da vida. Então como é que se entende isso? Eu sou o pão da vida, eu sou a palavra. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Comeram do pão que alimentava o físico e morreram. Agora, no 50. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Aleluia. Então, Jesus, ele deu a sua carne física para poder morrer pelo mundo. Para quê? Para que o mundo agora creia em sua palavra e viva por ele através do ensinamento da sua palavra, alimentando o quê? A sua alma. Através da palavra genuína, pura. Agora veja aqui, ó. Jesus estava diante dos judeus, para quem ele veio exclusivamente. Né? Aqui é os 4 evangelhos, né? Jesus dando instrução para os discípulos e para todos aqueles que acompanhavam o seu ministério. Né? Agora veja, disputava, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Não entendia as coisas espirituais do qual Jesus estava falando. Estavam sempre levando para a parte física. Jesus sempre trazendo para o espiritual, ele levando para a parte física. Olha, Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus estava falando aqui tanto da palavra quanto estava falando do memorial, que representa o corpo e o sangue na ceia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Ele está falando da palavra, falando do seu corpo no sentido da ceia, mas ele está falando da palavra. Por que nós comemos o pão? E por que nós bebemos o vinho? O pão e o vinho não é o corpo de Cristo, nem o sangue de Cristo. Ele é um representativo para nós comer em lembrança. Quando ele fala de comer do corpo e beber do sangue, ele está falando da palavra. Então, por que nós comemos e bebemos? Porque nós cremos na sua palavra. E a nossa alma está sendo alimentada do corpo de Cristo, porque é o quê? Porque é a palavra, o pão que desceu do céu. Amém. Aleluia. Aqui no 60 diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Agora, ninguém podia esconder nada de Jesus. Do físico, sim, mas do que estava dentro dele, ele não podia esconder.
Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse: isto vos escandaliza? Jesus, vocês são carnais demais, gente. Ou nós saímos do carnal para entrar no espiritual, ou nós vamos fazer que nem eles. Se escandalizar nas coisas. Hoje tem pessoas se escandalizando na palavra de Deus, por causa de quê? Por causa de aprendizado que aprenderam com homens, não aprenderam com Deus, como o profeta Isaías falou, e Jesus repetiu, que está escrito nos profetas, e todos aprenderão com Deus. Aí tem muita gente se escandalizando e voltando atrás para o sistema, descendo para o primeiro degrau, ao invés de subir mais um, né? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Mais escândalo ainda, porque eles não criam que Jesus era de cima, eles criam que Jesus era de baixo, como sendo apenas filho de José e de Maria. Eles não viam o que estava dentro, eles só viam o que estava fora. Por isso que Jesus fez aquela pergunta aos discípulos: o que diz os homens ser o Filho do Homem? E eles falaram: Senhor, um disse que tu és Elias, um disse que tu és o profeta, que tu és João Batista. Mas aí ele virou para o discípulo: e vocês, e vós? A igreja precisa conhecer quem é o seu Deus, a qual nós o adoramos e viemos aqui prestar culto. Temos que conhecer. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Esse é o ensinamento de Jesus. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Aleluia! Vocês estão vendo de onde é que nós tiramos o alimento da alma? É no espírito e na vida, através do que? Da palavra, vinda direto de Deus. Mas alguns de vós que não crê, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Aleluia! Ele estava falando do Espírito Santo, porque quem é que convence o homem do pecado e da justiça? O Espírito Santo. Quem é que consola o homem? O Espírito Santo. Vede então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não estavam com ele. Então disse Jesus aos 12: ei Jesus, querem vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é um diabo. Isto dizia de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Agora, Jesus não estava falando do homem. Jesus não estava falando do homem, porque o diabo não é um homem. O diabo é um espírito. Então ele estava falando do que estava em Judas, usando Judas, né? Então, amados irmãos, este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá
para sempre. Agora, qual é o pão que faz a gente viver para sempre? A palavra unicamente. Então, amados irmãos, é por isso que nós não cremos em evangelho misturado. Porque o pão do qual a Bíblia fala que é Jesus, porque nós comemos pão na ceia, pão asmo. Nós não comemos pão com fermento, nós não tomamos suco de uva, nós comemos pão asmo, apenas a farinha e a água, porque este é o verdadeiro representante do corpo de Cristo, e está na onde? Em sua palavra. Então nós não podemos mudar, podemos ser poucos, mas vamos ser uns poucos verdadeiros, vamos ser uns poucos que estamos nos alimentando da palavra e que não aceitamos torção nela. Tem muita gente por aí, irmão, que você olha assim, aparentemente tem um grande conhecimento, depois volta e diz assim: não, mas não tem nada não, não tem nada não, tranquilo, fica tranquilo, não tem nada não, vai dar tudo certo. Eu ouvi isso muito uma vez, foi no filme do Pelegrino, aquele moço que tinha uma vida, vivia de qualquer maneira, não queria nem um pergaminho para poder ler, disse que não tinha problema não, que no final ia dar certo, tudo ia dar certo. E aquele Pelegrino foi na sua jornada pagando todo o preço até entrar na porta celestial. Quando ele chega bem na porta celestial, o teste final era um rio. E foi perguntado para um pastor ali se era muito fundo aquele rio. Ele disse que a fundura do rio dependia muito da fé dele. Era conforme a fé dele. E eles começaram a atravessar o rio. Não sei se você assistiu esse filme. E quando eles desciam, eles começavam a afundar, e vai eles lutando, e vai, né? Com muita dificuldade conseguiram chegar do outro lado. Mas de repente veio aquele moço que teve uma vida fácil, que nem lê a palavra ele quis, tomou uma canoazinha, entrou na canoa e atravessou o rio numa boa. Aí até aí parece uma coisa muito boa, mas espera aí, por que os outros têm que sofrer tanto? E ele atravessou tão bem naquela canoazinha, mas ainda não tinha entrado na cidade celestial, estava bem próximo. E os outros que lutaram, que venceram, chegou na porta, bateu, se apresentou e entrou. Mas também chegou aquele outro na porta celestial, também bateu. Aquele que teve uma vida fácil, ele bateu, ele chegou. Aí onde está o perigo? Ele chegou e ele bateu na porta. E o porteiro abriu. Mas na hora que ele se identificou, gente, aí a terra se abriu e ele desceu para o abismo. Ali, aonde ele estava? Na porta celestial. Mas o problema não é apenas chegar na porta, é entrar. O segredo está em entrar. Então nós estamos vendo aí o mundo todo aí, pregando o evangelho, levando multidão. Uma pessoa disse para mim assim: eu estou evangelizando uma família para mensagem. Eu não faça isso, não. Mas por quê? Evangelize para Cristo, rapaz. Leve as pessoas para Cristo. Vocês estão levando para uma mensagem, levem para Cristo. A mensagem desse povo é a mensagem da cruz, é o evangelho, é a Bíblia Sagrada. Estão valorizando os livros e desvalorizando as Escrituras Sagradas. Muitos estão fazendo isso, a maioria estão fazendo isso. Então é como disse a semana passada, né? Eu não me lembro o livro, quero até para procurar, eu esqueci. Que 7 mulheres lançarão mão de um homem e dirão: tira o nosso opróbrio, nós apenas queremos o seu nome, mas não queremos nenhuma responsabilidade com você. Aí quer dizer, elas queriam ter um filho e queria que aquele homem registrasse como pai, mas não compromisso com aquele homem. E hoje nós temos visto muito isso aí. As mulheres se ajuntam com o homem, tem um filho, ele registra para dizer que aquele filho não é sem pai, tem um nome,
mas a responsabilidade elas não querem. Então o que acontece? Hoje as pessoas falam de Jesus nas igrejas para dizer que tem um relacionamento com Jesus, para dizer que não são à toa. Não, nosso ministério tem Jesus. Não é uma religião, não é uma seita, não, que nós temos Jesus. Mas vai ver se toda a palavra de Jesus é aceita, ver se Jesus é cabeça daquela igreja, ver se Jesus tem liberdade de falar através da sua palavra. Não tem. Então quer dizer, apenas para dizer, nós não somos uma seita, nós somos uma igreja, nós temos Jesus, nós falamos de Jesus, nós pregamos Jesus, mas na hora de Jesus atuar como o pão da vida, como cabeça, como o Espírito que controla, que move, aí deixa de lado porque o pastor falou, porque o fulano falou, porque a nossa, como é que eles chamam, meu Deus, a nossa, rapaz, o conjunto de pastores tem nome que dá, como é que chama as igrejas? Todas as igrejas têm Não é encontro, não. É um ajuntamento de pastores, mas a convenção. A nossa convenção não aceita. A nossa convenção, então, na convenção o que é feito? É reunido e decidido. O que a convenção decidir é feito. Aí o que acontece? Aí nós não tínhamos convenção. Nós tínhamos o que? Encontro de pastores. Mas mudava alguma coisa? A mesma coisa, o que era decidido lá estava decidido, acabou. Mesmo que ferisse a palavra, mas está decidido, acabou. Está decidido, acabou. Né? Então, amados irmãos, a igreja, ela está lutando para poder alimentar a alma dela com o pão da vida. Ela não quer mistura, ela não quer evangelho torcido, ela não quer facilidade. Viu? E uma coisa é certa, se você quer ser ajudado, quer ajudar a seu vizinho, quer ajudar seu irmão, quer ajudar seu parente, seja lá quem for, quer ajudar esposo, quer ajudar esposa, quer ajudar a família, ajude com a verdade. Sabe por quê? Porque a gente pode dar um jeito, a gente pode fazer alguma coisa, mas aquilo lá na frente traz uma consequência muito dura. Tropeça é feio. Tropeça é feio. Isso. Então, aqui nós louvamos a Deus, porque Deus tem nos dado essa condição de nós fazer certo, de nós conhecer o certo, agir na maneira certa, na hora certa, tudo dentro dos conformes, porque a gente sabe que mesmo em dificuldade, mas Deus está nos ajudando, Deus está conosco, Deus está nos abençoando, Deus está colocando dentro do nosso coração amor, a gente não tem ódio. Irmãos, quando você olha as pessoas que dizem que vão subir no arrebatamento, um ódio que deixa transparecer, eu digo, meu Deus, tem misericórdia. Até pregando, eles pregam ódio. A gente pregar, eles pregam ódio. Exatamente. Então é muito triste, muito difícil. E o Evangelho de Cristo é como ele disse: amai uns aos outros. Quando assim fizer, mostrai que são meus discípulos. Né? Tem a conversão, não é todo mundo é convertido. Um diz assim, vai para a igreja, chega lá simpatizar e convertido, sabia? Mas a conversão não é essa. Eu aceitar Jesus. Se Jesus você quer ser com a gente. Exatamente. Olha que nem o caso, por que eu tenho que, como é que diz? Se Jesus me aceitar, já é muita coisa, né? Se a pessoa, eu acredito que a pessoa convertida não faz nada errado. Mas essa convenção que eu estou falando é as convenções que eles fazem, convenção de pastores, né? Pastor, né? Que diz que tem uma convenção, porque assim, toda igreja, eles dizem que tem que ter uma convenção. Se você não pertence a uma convenção, você é seita. Você não é uma igreja considerada, porque primeiro você tem que apresentar uma carta da sua convenção. Se a sua convenção é batista, se a sua convenção é da Assembleia, se a sua convenção é da Deus e Amor, mas tem que ter uma convenção, é isso que eles querem. Né? É a mesma coisa de receber um membro de outra igreja que tem que ter uma carta de recomendação. E o apóstolo Paulo diz que a carta é você. Você é a carta.
Mas é assim mesmo. Mas nós somos ricamente abençoados com este pão da vida aqui nesta manhã. Amém?